Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje veremos um vídeo sobre a ferramenta de simulação de rede chamada Packet Tracer. Então, para quem não conhece a ferramenta Packet Tracer, ela é desenvolvida pela Cisco, é utilizado para fazer treinamentos, para fazer as certificações da Cisco, né? Então a primeira certificação que se faz geralmente é a CCNA, que é a certificação básica da Cisco. Tá? Para maiores informações, então eu peço que acessem o site da Cisco e verifiquem a disponibilidade do curso ou até mesmo da certificação, do custo da certificação. A ferramenta Packet Tracer ela é utilizada em diversos casos, não só para o estudo da certificação. Eu tive conhecimento da ferramenta logo quando ingressei na faculdade de redes de computadores. Foi nos dada ela como uma ferramenta para fazer então toda a questão de testes e simulação de uma rede real, antes de colocar em prática lá configurações em switch e configuração de infraestrutura. Então ela é muito utilizada para laboratórios. Eu aconselho quem não tem conhecimento sobre laboratórios do Packet Trace, dê uma pesquisada no Google que vocês vão encontrar bastante arquivos PKT já com todo o cenário de infraestrutura pronto. Então procurarem por cenários de Packet Trace, vão encontrar lá cenários de DHCP, VLAN, balanceamento de carga, enfim, existe um monte de laboratórios prontos para serem executados. Então eu vou mostrar nesse vídeo a forma de instalar o Packet Trace numa versão gratuita e que pode ser utilizada para os fins acadêmicos. Então é uma ferramenta licenciada, então no site do fabricante vão ter as informações para o seu licenciamento, mas existe a ferramenta na versão Student, né? Ou seja, é uma versão acadêmica da ferramenta. Eu separei aqui um TXT, como sempre, né? Uma anotação de como fazer o processo, então, da ferramenta, tá? Então eu vou deixar também no meu Dropbox esse documento aqui, né, esse bloco de anotações aqui, contendo então as informações para fazer o processo de instalação. Mas eu vou executar eles passo a passo para mostrar para vocês como é que ela funciona. Pelo menos a funcionalidade básica da ferramenta eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vamos lá. Primeiramente nós temos que ter um Linux já instalado, né? Então eu tenho aqui um Linux Mint já instalado que eu utilizei para fazer a instalação de um Linux desktop. Pode ser qualquer sistema baseado em Debian, seja Ubuntu, Linux Mint ou o próprio Debian, para fazer a instalação. Tá? Existem outras distribuições também que podem ser utilizadas desta mesma maneira, mas eu só testei em distribuições derivadas do Debian. Então, caso tenha outra distribuição aí que não seja baseada no Debian, então dê uma pesquisada como instalar em sua distribuição. Tá? Então, lembrando a todos que os nossos vídeos são geralmente baseados em distribuições Debian, e então a gente opta sempre por utilizar essas distribuições para fazerem os vídeos, para não ocasionar problema de incompatibilidade e às vezes o projeto disponibiliza um vídeo e ele não cumpre exatamente o proposto, né? Pode dar algum probleminha e o pessoal pode acabar ficando perdido na explicação. Então, sem mais delongas, eu vou então mostrar como fazer o processo de instalação. Dentro dessa minha máquina virtual aqui, tá? Eu não tenho nada demais nela. Tá? Eu vou abrir um terminal aqui, vou entrar com a conta de root, se eu lembrar a senha. Depois de estar dentro da conta de root, o processo é simples, tá? Eu vou entrar na pasta opt e vou dar um ls para mostrar para vocês. Notem que eu só tenho a pasta Firefox dentro desta pasta opt. Então eu deixei aqui também um navegador aberto. Para o pessoal que quiser baixar a ferramenta, pode utilizar aqui a guia ferramentas dentro do site do projeto Root, e tem aqui Cisco Packet Tracer 620 Student Linux, tar.gz, e para o Windows que é o .exe. Então quem quiser pode clicar com o botão direito e copiar o endereço do link, copiar o link, tá? Copiando o link, vamos voltar aqui para o terminal. Então notem que eu só tenho a pasta Firefox ali, e aqui vai ser utilizado para fazer a instalação do
Packet 3, tá? Eu só mostrei para vocês aqui essa pasta, porque depois ela vai estar diferente. Então eu vou entrar no root, tá? Na pasta root, poderia ser qualquer outra, e vou utilizar então o wget e colar o link que foi copiado da URL. Então wget, e vamos fazer o download, então do pacote targz. Pronto. Depois de concluído então o download, eu vou dar um ls-lh para vocês notarem aqui que eu tenho um arquivo ali de aproximadamente 87 MB, tá? Que é o tamanho do Packet 3. E eu vou agora executar o segundo passo, ó. Então o passo número 1 foi dar o wget, ó, wget e a URL. O passo número 2 é executar o tar, que é o descompactador e compactador, menos, ó, com os parâmetros menos xv, zf e o nome do arquivo, tá? Então tar menos xv, zf e o nome do arquivo, Cisco Packet 3. Ao digitar e apertar Enter, notem que ele descompactou aquela pasta, aquele arquivo. Então se eu der um ls, notem que agora eu tenho uma pasta chamada Packet Tracer 62 Student. Eu vou entrar dentro dela, cd Packet Tracer, Enter e um ls. Notem que aqui eu tenho alguns arquivos. Dentro deles eu tenho o arquivo install, ó, tá aqui. Então deixa eu ir para o passo número 3 agora, ó, que é cd Packet Trace, e agora o passo 4 é o *install, ou seja, neste caso aqui o *, ele vai chamar o executável install. Então eu botei algumas anotações aqui, ó. Então eu vou ler primeiro antes de executar, porque ele vai na tela seguinte, ó, vai aparecer um acordo de licença do software. Então pressione Enter até a porcentagem chegar a 100%. Aqui eu coloquei com cuidado, porque se ficar apertando muito tempo Enter, vai passar do 100% e ele vai cancelar a instalação. Então quando chegar ali por volta de 80, 90%, é melhor ir com cuidado para não acabar tendo que fazer o processo novamente, tá? Então depois tem que digitar a tecla Y para aceitar os termos, e então ele vai solicitar o local onde o Packet Tracer deverá ser instalado. Então pressione Enter para manter o padrão opt, ó, lembram da pasta opt /pt de Packet 3. Isso aqui é um path, né, um caminho preferencialmente, não quer dizer que tenha que ser nesse caminho, mas preferencialmente que seja mantido o caminho padrão. Então os arquivos vão ser copiados, né, e caso algum pacote ou aplicativo do Linux que necessite ser atualizado, ele vai então fazer automaticamente essa atualização ou esta instalação desse pacote necessário. Na próxima sequência, né, o sistema informará que será necessário criar um link simbólico chamado Packet Tracer para que o Packet Tracer possa ser inicializado facilmente. Então é só pressionar Y para ele então fazer esse link simbólico. Então por fim vai aparecer a mensagem informando que o Packet Trace 6.2 foi instalado com sucesso, tá? Então eu coloquei bem detalhado aqui os passos, tá? Para que não haja dúvida no momento da instalação, tá? Mas naturalmente que isso aqui é um processo simples, não tem nada de misterioso aqui, tá? Eu só tomei nota aqui dos passos, porque às vezes um outro detalhe passando despercebido pode, né, no caso aqui já do 100% aqui já é um detalhe que eu já diversas vezes fui instalar e me passei no Enter e acabou que ele cancelou a instalação porque eu não aceitei os termos. Então vamos lá, *install. Então a primeira coisa, ao apertar Enter, ele vai então mostrar uma mensagem dando boas-vindas ao Packet 3 6.2 install. Então ele pede para fazer a leitura cuidadosamente dos termos, né, do EULA, né, para fazer a instalação do software. Então ali ele já conclui dizendo assim: pressione Enter para que possa ser lido, né, a EULA, né, ou seja, os termos de licença de uso de software. Então vamos apertando Enter e notem que os termos são gigantescos, tá? Então é aconselhável ler pelo menos uma vez esses termos. Eu, como já li, então vou apertando Enter, ó. Então notem que lá embaixo, ó, ele vai aparecer mais
26, 27%, 28%, ó. Então eu vou apertar um pouco mais rápido, Enter, ó, para ele passando. Então notem que eu já estou em 92, ó. E se eu passar muito rápido, então eu posso cancelar a minha instalação, ó. Se eu apertar Enter neste termo aqui, né, nesta parte do termo, eu vou cancelar a minha leitura de termo e consequentemente eu não vou conseguir fazer a instalação do Packet Tracer. Então aqui eu peço para vocês tomarem cuidado. Para concluir, né, a leitura é apertar Y e a tecla Enter. Notem que agora ele já solicitou o caminho padrão para a instalação do Packet Tracer. O padrão, como eu comentei, é o /opt/pt. Então, apertando Enter, ele vai então manter o padrão e vai começar a instalação dos pacotes, né, e dos arquivos necessários. Então, como eu comentei, ele verificou que tinha algumas bibliotecas desatualizadas, né, então ele está fazendo o processo de atualização dessas bibliotecas que não se encontravam no computador, não se encontravam nessa máquina virtual. Então, como eu comentei agora há pouco, então ele pergunta se eu quero criar um link simbólico para a inicialização do Packet Trace. Então eu vou apertar Y e Enter. Pronto, a ferramenta foi instalada com sucesso. Ela foi instalada no meu Linux, mas se eu entrar no menu aqui e procurar em cada um desses aqui, ó, podem ver. Vamos ver aqui se ela vai estar aqui. Eu acredito que não. Tá, agora eu já vou explicar por quê. Ó, mas vou entrar em cada um desses menus aqui, ó. Ó, não tem. Então, ele criou link simbólico, mas ele não criou atalho. Então aqui embaixo, nas minhas anotações, eu coloquei como criar atalho para o Packet Trace. Então, para criar atalho para o Packet Trace, nós precisamos criar de verdade o atalho. Ele não cria sozinho. Então vamos, primeira coisa, nós vamos editar nano barra home, o nome do usuário, área de trabalho, e vamos colocar o nome aqui de packet-tracer.desktop. Dentro deste arquivo aqui, eu vou deixar aqui para vocês, ó. Então vocês vão ter que digitar aqui, ó, desktop entry, tá? Então eu vou botar aqui do ladinho, aqui na janela do lado, para poder copiar aqui, ó. Então eu vou apenas preencher ali com aquelas entradas ali. Abre e fecha colchete, desktop entry, comente. Posso botar aqui, eu posso botar até assim, ó, ferramenta de simulação de rede. Eu não botei acentuação porque pode dar problema, tá? Então, terminal igual a false, name igual a Cisco Packet Tracer, exec igual Packet Tracer, type igual application. Icon. Aqui, esse ícone aqui, vocês vão colocar o caminho de uma imagem que vocês queiram colocar para o ícone, tá? Se eu não quiser, eu posso somente tirar essa entrada aqui do icon, né? Que não vai ser necessário utilizar. Então, Ctrl X, salvar com sim, né? Sim. Pronto, criado o atalho. Porém, ele tem que ter permissão de execução. Então, lembrando que o comando para dar permissão é chmod mais x barra home. Deixa eu aumentar a tela já aqui que eu não vou mais precisar das anotações. Home, usuário, área de trabalho, packet3.desktop. Dando permissão de execução, nós agora vamos ter um atalho aqui chamado Packet Tracer. Ó. Então, notem por que ele está sem o ícone. Porque eu falei que eu não coloquei lá. Eu posso pedir propriedades e escolher um ícone aqui, ó, tá? Posso escolher aqui, ó, icons. Vou botar esse daqui, ó, tá? Botei o ícone ali. Clico em fechar. Acho que ele não vai deixar eu alterar por aqui porque ele está sem permissão de... Olha, aqui ele tá como root aqui, ó. Então vamos mexer já nisso aí. Então aqui eu vou botar chmod 777, tá?
Agora eu vou poder então trocar o ícone aqui, ó. Quero botar este ícone aqui, ó, troquei o ícone, tá? Permissões, ó. Então ele está como permitir execução do arquivo como um programa, tá? Então ele continua mais X, né, e 777. Então se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai então dar as informações que o Packet3 está utilizando o /home/usuário/pt para salvar como padrão os documentos. Então eu posso utilizar este mesmo caminho, eu posso alterar então utilizando as opções preferências para fazer a troca dos arquivos, né, da onde ele vai salvar por padrão os arquivos do Packet3. Então é só clicar em OK para fazer então a execução do programa. Tá aqui o programa Packet3 instalado. Este aqui é a tela do programa Packet Tracer. Tá? Eu vou explicar um pouco sobre ele aqui e depois eu vou fazer a instalação dele no sistema Microsoft. O Packet Tracer, na verdade, ele é um simulador de redes, tá? Então, como é que funciona a estrutura dele? Nós temos aqui embaixo, ó, os equipamentos de uma rede, tá? Os dispositivos. Então nós temos roteadores, switches, hub, wireless devices, cabos, né, conexões, dispositivos finais, seriam computadores, segurança, seriam firewalls, né? WAN, simulação de internet, ó. Nós teríamos também dispositivos customizados e temos também multi-user connection. Então, vamos supor que eu queira criar uma estrutura de uma rede. O que uma rede precisa ter? Para uma rede de computadores funcionar, nós precisamos desses 3 elementos, que são os switches, os cabos e os dispositivos, né, os computadores. Então eu vou fazer uma rede bem simples, só para demonstrar para vocês. Então eu vou selecionar aqui item switch, e notem que aqui ao lado ele me mostrou diversos modelos. Então cada modelo tem a sua peculiaridade, né? Cada modelo tem a sua utilização. Então eu vou utilizar esse switch 2960, vou clicar nele uma vez e vou clicar na tela aqui na minha área de trabalho. Quando eu clicar uma vez, ele colocou aqui, ó, switch 0. Se eu quiser renomear esse switch, é só clicar 2 vezes. Ele vai abrir essa caixa, eu posso selecionar e colocar o nome dele de, por exemplo, switch da TI. Sei lá, um nome que eu coloquei aqui, switch da TI, tá? Cliquei fora, ele trocou o nome. Se vocês notarem, quando eu coloco o mouse em cima desse switch, ele vai mostrar ali port, link, VLAN, IP endereço, MAC endereço. Então esse switch aqui, ele é um switch Fast Ethernet de 24 portas, mais 2 portas gigabit, tá? E ele tem apenas uma VLAN, tá? Então notem que cada porta tem o seu endereço MAC especificado. Se eu clicar 2 vezes nesse switch aqui, eu vou abrir o que a gente chama de visualização do dispositivo físico. Então eu vou poder visualizar o meu dispositivo físico aqui, ó. Então aqui eu tenho a foto do dispositivo, ó. Eu posso então dar um zoom in para aumentar um pouquinho, ó, para mim enxergar as portas. Eu posso dar um original size para ele ficar mais ou menos do tamanho da imagem, né? O zoom out ele vai diminuir. Como é um switch, basicamente nós não temos configurações nele, ó. Nessa parte aqui, tá? Na parte de configurações, nós vamos ter toda a configuração de um switch da Cisco. Então, para quem está querendo estudar para os laboratórios da Cisco para fazer as provas da CCNA, essa ferramenta aqui é muito utilizada. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de fazer a configuração gráfica, tá? Eu posso aplicar VLAN, eu posso colocar velocidades, eu posso modificar se ela é uma porta Axis ou uma porta Trunk, ou eu posso fazer por CLI, né? Ou seja, por linha de comando. Então, isso é muito útil para se entender o processo de criação de uma rede. No caso aqui a ferramenta, eu só vou explicar o bem básico dela. Eu não vou entrar nesse momento nas opções de criação de rede aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu fechei ali, ó, eu coloquei um switch, agora eu quero um computador. Então eu vou pegar aqui End Devices, vou pegar aqui um computador genérico, vou pegar outro computador, só que agora um servidor, e agora eu vou pegar um notebook. Só para demonstrar para vocês.
Então eu tenho um servidor, um laptop e um PC. Então todos eles eu posso renomear como eu quiser, tá? Se eu clicar 2 vezes no PC, vai abrir então a visualização do dispositivo físico. Notem que o desenho agora é um pouquinho diferente. Então deixa eu dar um zoom original size aqui, ó, não, zoom out, ó. Zoom out está aqui um gabinete, né, simulando ali o computador. Então aqui eu tenho as interfaces de rede desse dispositivo. Se eu quiser trocar, eu posso trocar. Então como é que eu faço? Ó, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu quero colocar uma interface de rede nele, tá? Eu quero colocar essa interface aqui. Então aqui ele dá a especificação da interface. E se eu quiser colocar, é só clicar e arrastá-la. Ó, vamos supor, eu quero colocar essa interface aqui. Tá aqui o local dela ali, ó. Ó, ele colocou ali. Então o que acontece? Para fazer isso aí eu preciso desligar o equipamento. Senão eu não consigo, ó. Então eu apertei ali, ó, Power. Então aqui eu posso colocar alguns módulos no computador. Então para poder fazer esses módulos serem adicionados, eu preciso desligar o equipamento. Então fazer a seleção. Por exemplo, se eu quisesse botar uma fibra ótica, eu colocaria a fibra ótica no computador, tá? Eu preciso retirar o equipamento primeiro para depois colocar o equipamento novo. Isso aqui simboliza um computador, né? Não que se coloque placa de rede na frente do computador, né? É apenas para interligar. Agora vocês vão entender como vai ser feita a conexão. Então vamos ligar o equipamento, vamos fechar a janela, vamos fazer o mesmo processo no laptop. Olhem, um laptop, eu tenho aqui então um laptop e eu posso fazer o mesmo processo. Eu posso tirar a placa de rede, posso colocar um Wi-Fi ou no caso aqui eu quero plugar por rede. Ó, eu posso colocar aqui um HD externo, sei lá, botei um HD externo aqui nesse notebook, ó. Então eu tenho um HD externo conectado no notebook, tá? Então vamos fechar e agora o servidor. No servidor, olha só, o hardware é um pouquinho diferente, mas eu tenho aqui, por exemplo, eu vou desligar ele e vou colocar uma interface de fibra ótica, por exemplo, ó. Tem uma interface já de cabo de rede e uma interface de fibra ótica. Vou ligar, ele vai ligar o equipamento. E agora, nossa rede está funcionando? Tá faltando um item para interligar tudo isso daqui, né? Qual é o item? O cabeamento. Então vamos lá, ó, Connections. E nós temos diversos tipos de cabos. Nós temos aqui cabo automático, né? Ou seja, ele vai determinar o tipo de conexão automaticamente. Nós temos aqui o cabo console, né? A conexão por console, geralmente utilizada para switches. O cabo reto, né, que é o cabo comum, né, o cabo de rede par trançado. Nós temos aqui o cabo crossover, que é aquele cabo geralmente utilizado para interligar dois computadores ponto a ponto ou algum equipamento que vai ligado diretamente a outro equipamento. Nós temos aqui fibra ótica, nós temos aqui cabo de telefone para quem vai simular uma rede utilizando modem ou utilizando ponto a ponto entre VPN, cabo coaxial, cabo serial, nós temos o DCE e o DTE. Podem ser utilizados os dois aqui, ó. De um lado vai ser DCE, do outro lado vai ser DTE, conforme a conexão. E nós temos ainda o reloginho, que é onde vai determinar o clock no caso do serial, tá? Nesse caso aqui, se eu quero interligar o computador, né, o servidor e o laptop lá no switch, eu posso utilizar o cabo reto. Então, ó, se eu selecionei o cabo reto, agora eu vou no dispositivo, clico uma vez, escolho a porta que eu quero ligar, então é Gigabit Ethernet 0. Nota que ele ficou um cabinho aqui, ó. E agora eu vou lá no switch, clico no switch uma vez e escolho qual porta do switch eu vou querer conectar. Ah, eu quero conectar na Fast Ethernet 0/1. Seria a primeira porta do switch. Conectou ali uma vez, ó, ele fica laranjinha e depois a tendência é ficar verde. Então, laranja significa que ele está a 100 e verde está conectado a giga. Então vamos fazer o mesmo processo com todos os demais equipamentos. Então vamos selecionar Fast Ethernet 0 na placa de rede Fast Ethernet 02. Fast Ethernet 0 aqui, ó, no notebook, lá no Fast Ethernet 0/3. Então notem que os itens já estão começando a ficar verdinhos, ó. Então, por quê? Porque eles estão conectados a gigabit. Então, todos eles agora estão conectados. Tá, mas a minha rede está funcionando? Será? Então como é que eu posso simular uma rede aqui? Eu preciso que essas máquinas tenham IPs.
né? Não é assim que funciona a nossa rede. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir IP para cada um deles. Ou eu posso vir no servidor e dizer que o servidor vai ter um serviço de DHCP. Vamos ver se vai funcionar? Então olha só, eu posso vir aqui no servidor, vir em serviços e tem a opção aqui de DHCP. Aqui eu vou escolher a Fast Ethernet 0, se eu quiser. Vou ativar o meu serviço e aqui eu tenho o meu pool aqui, ó. Estão vendo aqui? Então aqui eu posso estipular os endereços IPs. Então aqui vamos supor que eu queira colocar 192.168.0.10, 255.255.255. Esse aqui é a minha configuração DHCP. Eu posso definir o gateway padrão, posso definir DNS, posso definir o que eu quiser aqui, TFTP server. Eu posso então dar um save agora. Notem que agora ele já mudou aqui, tá? Eu vou desligar o serviço e ligá-lo novamente, só para ele atualizar as máquinas. Feito isso, eu vou então fechar essa janela e agora eu espero que as minhas máquinas já estejam com endereçamento IP. Como é que eu posso ver então? Eu vou clicar aqui novamente, ó. Eu tenho aqui, se eu selecionar o meu computador e ficar só com o mouse em cima, ó, ele vai dar informação ali que ele está up, mas não tem endereço, ó, not set endereço IP, tá? Se eu clicar duas vezes, então eu posso vir nas configurações e eu posso especificar que o meu endereçamento IP ele vai ser então DHCP, ó. Então especifico DHCP, DHCP e agora aqui também eu vou desligar e ligar novamente a minha placa. Vamos fechar. Ele está então tentando pegar IP. Para que funcione então o DHCP, uma coisinha que tem que fazer aqui é configurar o IP no servidor, né? Então na Fast Ethernet nós vamos colocar ele como estático e colocar com IP 192.168.0.1 e a máscara vai ser 255.255.255.0. Vamos fechar, vamos desligar o servidor aqui, vamos desligar e ligar novamente. Notem que agora o meu endereço da minha interface Fast Ethernet 0 está up com IP 192.168.0.1/24. Vamos ver qual é o endereço do meu computador. Ele não pegou ainda, ó, não atribuiu. Vamos desligar e ligar novamente. Vamos agora botar o mouse em cima aqui e verificar que o IP pegou 192.168.0.2. E aqui no notebook não pegou. Então o que a gente tem que fazer? Vir aqui, desligar o notebook e ligá-lo novamente. Vamos aguardar um pouquinho. Notem que a portinha fica laranjinha. No momento que ela ficar verde, provavelmente ele já deva ter entregue IP para o meu notebook. Então, ficou verdinha a porta. O meu notebook então está com IP 192.168.0.3. O meu servidor ficou com 192.168.0.1. Uma coisa interessante que se pode fazer aqui é anotações. Ó, então a gente pode utilizar aqui, ó, place note, colocar aqui, ó, 192.168.0.1/24. Agora eu quero pegar e movimentar isso aqui, ó. Então eu posso botar aqui esse endereço aqui. Agora eu quero botar um outro endereço, 192.168.0.2/24. Vou movimentar ele e vou botar aqui. Opa, botei um aqui, que é 2. Vou botar outro endereço aqui, vou movimentar e vou botar aqui. Dessa maneira eu tenho como identificar através de anotações os endereços IPs. O que eu posso fazer para simular uma rede de verdade aqui, ó? Eu já coloquei os meus dispositivos, já botei o meu switch, já botei o cabeamento, já atribuí um servidor de DHCP na minha rede e já distribuí IPs nas minhas máquinas aqui na ponta. Agora falta uma coisa bem simples que a gente faz basicamente todos os dias quando vai se testar algum dispositivo na rede. É executar algum tipo de teste de conectividade. Então eu vou abrir o computador, né, o PC 0, e vou tentar pingar para o notebook. Eu vou clicar duas vezes no computador, vou ir em desktop, vou ir em prompt de comando. Notem que ele tem um prompt de comando bem próximo do que os sistemas Microsoft Windows têm, que é o prompt de comando mesmo. E eu posso digitar então ping para 192.168.0.3, que é o meu
laptop, né, o meu notebook. Se eu apertar Enter aqui, ele vai começar a fazer o processo de ping. Então, notem que ele faz uma simulação, uma pequena rede, né? Tem diversas ferramentas aqui dentro. Eu posso configurar IP, eu posso configurar dial-up, eu posso ter um terminal, um servidor web, firewall, PPPoE, e-mail, NetFlow Collector. Então tem diversas ferramentas que eu posso utilizar. Inclusive eu tenho aqui serviços, né, de software que eu posso então ativar. Ó. Posso utilizar para instalar um sistema operacional, um wireless, ó, games, ó, install. Então eu tenho agora os meus serviços aqui dentro, ó. Então aqui eu simulando alguns serviços, tá? Dependendo da utilização, a gente pode simular um ou mais serviços aqui dentro. Mas é só uma maneira de demonstrar para vocês um laboratório, uma simulação de uma rede mesmo. Essa ferramenta pode utilizar outras coisas que aqui no caso nós estamos utilizando real time, né? Mas nós podemos fazer um teste para simular envio de pacote, por exemplo, aqui ó, eu vou tirar aqui e vou colocar apenas ICMP, cadê? ICMP, ó. Então eu vou fazer um teste simulando agora com um pacote saindo de uma máquina e passando para outra. Então eu vou pegar um PDU aqui, ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui, tá? Isso aqui vai simbolizar o pacote saindo, né, ou entrando no meu computador para determinar se está passando pelo switch, ou se está passando por uma VLAN ou por um servidor. Eu faço da seguinte maneira, ó, eu adicionei ali o PDU de uma máquina a outra, seleciono o filtro que é ICMP e aí eu vou então avançar agora no meu cenário de testes, né? Então eu vou abrir aqui o terminal, vou disparar um ping de novo, notem que eu vou só chegar aqui pro ladinho aqui e vou apertar Enter, ó. Quando eu apertar Enter, ó, olha ali o pacote se preparando para sair e ele não saiu, ó. Ele só vai sair quando eu avançar o meu teste, tá? Deixa eu trazer para cá, ó. Deixa eu minimizar aqui, não minimizar, acho que vai sumir da tela. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, vamos ver se ele vai... Eu consigo pelo menos mostrar um pedaço do meu teste aqui, tá? Nota que ele não saiu ali ainda. Como é que eu avanço? Tá? Eu vou então vir aqui, ó, Capture Forward, ou seja, manda para frente a minha captura. Notem que quando eu disparei ali, sumiu ali, ó. Ele ainda não pingou, tá? Mas ele já chegou lá no switch. Então eu vou de novo, ó. Saiu outro pacote do computador e já tá chegando um lá. Será que pingou uma vez? Ainda não. Então vamos mais uma vez. Ó, olha a troca de pacotes aqui, ó. Ainda não pingou. Vamos ver aqui. Ó, ainda não deu resultado. Novamente. Ainda não deu resultado. Novamente. Ó, o primeiro ping foi agora. Então notem toda a trajetória do ping. Então a primeira resposta chegou depois de quantos pacotes enviados e quantos recebidos, ó. Então nós temos aqui 1 enviado, 2 enviados, 3 enviados, 4 enviados. No quinto enviado ele respondeu. Notem a trajetória do pacote. Então isso serve para fazer simulações. É claro que aqui eu estou fazendo desta maneira, mas eu vou mostrar para vocês quanto é interessante isso aqui, ó. Eu vou voltar tudo aqui, ó. Vou resetar a simulação. Vou botar em auto capture para ele ficar disparando. E notem agora aqui uma coisa, ó. Ping, ó. E ele vai começar a trafegar automaticamente, ó. Pode aumentar ou diminuir a velocidade conforme se queira ali, ó. Mas para vocês verem, o ping, que é aqueles 4 testes ali, ó, olha quanto tempo ele demora para ser executado, né? Quantos pacotes entram e saem de uma interface de rede apenas para executar um ping. Vou acelerar um pouquinho mais, posso acelerar um pouquinho mais aqui para não demorar tanto, ó lá. Então olha a quantidade de pacotes que passam então entre o computador, o switch e o laptop, né? Apenas para executar o teste de ICMP. Então tá ali o teste concluído com sucesso. Então vamos parar. Ó, ele pergunta se eu quero continuar, então eu não quero refazer o teste, eu vou clear, né? Limpei. Então eu posso voltar aqui para o real time e eu vou então ter como mexer na minha infraestrutura. Então eu vou mostrar um laboratório para vocês
que eu utilizei na minha faculdade, né, na minha graduação, que me ajudou a fazer um projeto, tá? Então isso aqui é só para demonstrar uma rede muito pequena, né, tendo um servidor, um switch e 2 equipamentos, 2 computadores, mas essa ferramenta possibilita a criação de VLANs, possibilita a criação de rede sem fio, né? E é bem interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui uma rede que eu utilizei num projeto na faculdade. Então esse aqui é um modelo que eu utilizei na minha graduação para simular uma rede de uma escola de informática, onde nós tínhamos um projeto era disponibilizar uma rede de computadores, contendo então as tecnologias de VLANs, né, utilizando VLAN e utilizando alguns servidores. Então, para vocês verem que esta ferramenta possibilita a criação de diversas simulações, o que é interessante na hora de fazer um projeto, de repente, de uma infraestrutura, de algum local que se vá utilizar rede. Então, se fazer um projeto bem feitinho, né, para ter uma base do aonde vai se chegar, né, com aquele projeto, com a infraestrutura. Então, para vocês terem uma noção, eu vou abrir aqui também a planta que eu utilizei por baixo disso aqui. Então, deixa eu abrir aqui. Então, notem que eu tenho a planta do local aqui, e se vocês acompanharem, ele bate mais ou menos com o que tem por trás. É claro que na hora de mostrar o projeto eu sobrepus uma imagem em cima da outra, e na hora de salvar lá o documento, né, o PDF, ficou bem interessante, porque se eu colocar essa imagem por trás, né, dá para perceber que ele encaixa certamente nas áreas destinadas a cada laboratório, a cada sala de espera, auditório. Então olhem aqui o auditório, ó. O auditório tem uma rede sem fio ali, um roteador, ó, e logo embaixo tem então um notebook conectado, tá? Notem que a recepção aqui, ó, foi utilizado também. Deixa eu passar para cá, ó. Notem que a recepção aqui, bem aqui no meio, ó, também utiliza um roteador sem fio. Então essa ferramenta me auxiliou na hora de fazer um projeto na faculdade, tá? Então, se vocês notarem aqui, eu vou ter os meus endereçamentos. É que eu acho que isso aqui tá tão antigo que já não tá mais os endereçamentos. Vamos ver aqui. Ele tá com o endereçamento 192.168.019, ó. Então, na época foi utilizado como teste, né? Mas só que é só para demonstrar para vocês que essa ferramenta pode fazer bastante coisa. Isso aqui não é nada, existem laboratórios bem melhores, né? Isso aqui foi só para um projeto na faculdade, e eu acho que a ferramenta ela é muito útil, tá? Ela é bem útil. E agora eu vou mostrar, só para encerrar o vídeo, para não ficar mais extenso, eu vou mostrar como fazer a instalação dessa mesma ferramenta nos sistemas Microsoft, tá, pessoal? Só um momentinho então. Então, já com o sistema Microsoft inicializado, então vou abrir o navegador, vou entrar no site do projeto root, vou em ferramentas, e aqui vou fazer o download do Packet Trace Student para Windows. Vamos salvar a ferramenta. Após o download completo, então vamos executá-la, vamos instalar. Então aqui o processo é básico, é só avançar, né? Aceito o termo de licença, vamos avançar, avançar, avançar e instalar. Então, após fazer a instalação, então ele mostra que uma versão, né, foi do Packet Trace, precisa, para terminar a instalação, precisa fechar as abas. Então aqui eu só fecho aqui e clico em OK, tá? Então ele vai perguntar se eu quero inicializar o Packet Trace. Então eu posso clicar em Finish e ele já vai então dar aquela mesma mensagem da instalação lá do Linux, dizendo que a pasta padrão para ele salvar os arquivos ficou com c2.users /usuário /Cisco Packet Tracer 6.2 SV, tá? Então eu posso então trocar se eu quiser. Então clicando no OK, ele vai começar então a abrir o programa. Então
É claro que aqui ele pergunta se eu quero permitir o firewall do Windows, né? Então eu posso permitir acesso no firewall e maximizar a janela. Então notem que a interface basicamente é a mesma. Uma das coisas que no início eu tentei utilizar é ele traduzido para o português. Tá? Então existe um pacote de linguagem disponível na internet para traduzir o Packet Trace para português, mas um conselho que eu dou é não traduzir, porque além do programa ficar com caracteres estranhos, as configurações dos equipamentos podem modificadas, podem aparecer alguns caracteres bizarros e acabar não sendo possível fazer alguma configuração. Então o conselho que eu dou, utilize a ferramenta na linguagem padrão, que é inglês. Tá? Se forem traduzir é preferências e vai ter aqui a opção de language. Vou procurar aqui para vocês. Ó, em preference, interface e aqui tem ó, translator, ó, language. Ó. Então tá padrão PTL. Existe também a português PTL, tá? Tem change language, ó. Então, se eu quisesse aqui colocar em português, eu baixaria o arquivo português, né, .ptl, clicaria nele e change language. Mas não é aconselhável porque pode acontecer problemas de configurações e aí, de repente, uma configuração num switch, no roteador, pode ser que não funcione. A tradução também está disponível para os sistemas GNU Linux, então é possível fazer o mesmo processo de tradução do Windows para o Linux, mas lembrando que não vai ficar interessante, tá, gente? Então essa ferramenta foi muito útil na minha graduação, foi uma coisa que a gente utilizou muito na graduação para fazer simulação de redes, né? Não é a única ferramenta que faz simulação de redes, mas é uma ferramenta bem completa, tá? Ela é mais utilizada para quem vai estudar para certificações da Cisco, por isso que ela tem basicamente os equipamentos da Cisco. Então se eu quiser um roteador, eu vou poder configurar um roteador da Cisco, onde eu posso utilizar por linha de comando para fazer então a configuração dos dispositivos de rede. A intenção desse vídeo é só mostrar as instalações, como são feitas, tá? Os laboratórios, vocês podem usar a criatividade de vocês, de repente construir no laboratório, no Packet Trace, a rede da casa de vocês, de repente a rede da escola ou do local onde trabalha, para fazer algumas simulações. De repente lá, vamos supor que o seu chefe lá queira fazer uma implementação de uma rede com VLAN, então utiliza o Packet Trace para fazer uma simulação, para ver toda a estrutura lógica, como é que vai funcionar a VLAN. Então essa é a utilização do Packet Trace no meu dia a dia. Quando eu preciso fazer alguma coisa que envolva a infraestrutura da onde eu trabalho, geralmente eu utilizo o Packet Trace para fazer um esboço da minha rede, uma análise e até mesmo para verificar se realmente vai funcionar aquela ideia da rede, tá? Então, gente, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!